A podridão do Supremo Tribunal Federal parece não ter fim. Vocês perceberam como eles se uniram nessa questão do Banco Master, como partiu da Polícia Federal uma investigação e, através de uma escuta telefônica, descobriram que o Toffoli está envolvido até o pescoço, está sujo igual a pau de galinheiro. E a ideia que predominou no Supremo é que a PF não teria jamais condições de investigar o ministro da Suprema Corte. Essa disputa foi sem autorização e por aí vai. Tudo em torno do corporativismo, de proteger, blindar as falcatruas financeiras dos ministros da Suprema Corte. Então, o Supremo Tribunal Federal não reflete a justiça do sonho do povo brasileiro. O Supremo Tribunal Federal, na verdade, são grupos de juristas, né, que foram escolhidos não pelo notável saber jurídico. O principal exemplo disso é o Dias Toffoli. Dias Toffoli nem um mestrado tem. Como é que este homem foi parar ali no Supremo Tribunal Federal? As suas qualificações são outras, são falcatruas. Ele já deu testemunho afirmando que roubou o processo, sumiu com o processo, e daí o juiz da causa não pôde fazer nada. Ele falava isso se vangloriando. Que exemplo esse homem tem a dar para a justiça do país? É claro que ele foi colocado lá por interesses escusos. E essa obscuridão está sendo iluminada por uma simples escuta da Polícia Federal. Basta o diretor da Polícia Federal simplesmente, em algum momento, se desalinhar de algum ministro da Suprema Corte. Olha, a Polícia Federal tem capacidade, tem habilidade para investigar, está intrínseco na sua função. Ele opera diretamente com o crime, com a investigação. Então ele pode sim destruir a vida de qualquer ministro daquele ali. É só colocar uma escuta informal, né, e deixar vazar, simples assim. Ou então se aliar com alguma agência dessa, como por exemplo o Mossad ou a CIA, e eles descobrem até a marca do papel higiênico que usam cada ministro, porque eles conseguem fazer isso sim. Eles têm plena capacidade. Vocês viram o que o Mossad fez lá no Oriente Médio, como ele eliminou as lideranças dos generais através de informação. E eles podem fazer isso com os ministros da Suprema Corte. Basta uma aliança informal que atenda ao interesse de Israel, e os ministros da Suprema Corte estarão completamente vulneráveis. Eles não poderão nem falar em silêncio, porque o Mossad vai saber. Então não é tão difícil assim. E eles estão assustados com isso. Não é à toa que o Alexandre de Moraes já falou: isso é coisa do Mossad. E se for, vocês fazem piores. Que vocês fizeram com os patriotas na Praça dos Três Poderes foi uma tremenda covardia, canalice, fora da lei. Vocês são fora da lei. Vocês não respeitam a Constituição, não respeitam o Código Penal, não respeitam o Código de Processo Penal. E vocês querem ser respeitados? Nossos pais já diziam: se você joga flor, você recebe flor. Mas se você joga pedra, você recebe pedra. Como você quer respeito se você desrespeita a Constituição, desrespeita ao povo? Claro que não. O Supremo Tribunal Federal precisa sim renascer das cinzas, eu diria assim. Não acabar. A instituição é necessária, mas não com esses membros que aí estão, que são a vergonha, que estão destruindo o país, que geram instabilidade jurídica, que faz o povo ter a consciência de que o Brasil não tem justiça, é o que todos falam, em todos os lugares, das 27 unidades, em cada buraco que você fala, ninguém acredita na justiça do nosso país. E quem é responsável por isso? Vocês, ministros do Supremo Tribunal Federal. Como ministro do Supremo Tribunal Federal pode julgar aquele que ele tem sociedade, como pode ter um resort lá na costa do Sayuípe, como pode ter uma esposa que advoga para uma empresa que tem causas milionárias no Supremo Tribunal Federal e o seu esposo é o relator do processo. Que respeito vocês querem? Vocês têm vergonha por acaso? Claro que não. O povo está certo.
aquelas velhinhas, aquelas senhoras que vão às ruas, que todos subestimam a sua capacidade, têm uma sensibilidade para perceber que vocês deixaram a soberba sobrepor a inteligência, a vaidade, não conseguem enxergar mais nada, só o dinheiro, só o poder, ignoraram completamente qual os requisitos básicos para o ministro da Suprema Corte, qual a função de vocês, que vocês são funcionários públicos, e vocês estão aí para servir ao povo, porque o povo é o público e vocês são servidores públicos, e a quem vocês servem, vocês podem servir a qualquer outra pessoa, qualquer outro interesse, menos ao povo. E o povo tem todo o direito de estar às ruas e criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ora, vocês chegaram a um ponto que criticar vocês virou crime, mesmo sem estar prescrito no Código Penal. Vocês estão prendendo jornalistas. O Alan Frutuoso, um jornalista de excelência, está há quase 5 anos usando tornozeleira por simplesmente fazer o seu trabalho, que é denunciar, fazer investigação, falar aquilo que o povo quer ouvir. Ele não matou ninguém, não roubou ninguém, ele não fez o que vocês fazem. Se ele é criminoso, vocês têm que descobrir outras palavras para definir, porque vocês são mais que criminosos. E vocês que fazem mal ao povo, à lei, vocês que provocam a desordem, o descrédito na lei, são vocês responsáveis pelo caos que vive a economia, porque país com insegurança jurídica, ninguém investe, e aí o povo empobrece, as empresas saem. Então, qual o crime de vocês? Eu acho que tem que criar um crime novo, que esteja uma punição maior, talvez o Código Penal precise de penas mais severas, a exemplo dos Estados Unidos, a exemplo do Oriente Médio, para punir criminosos como vocês, porque o nosso Código Penal, por maior que seja a pena, não, em escala de proporção, não dá para comparar com o crime que vocês fizeram. Precisa-se criar penas novas, mais severas, talvez a prisão perpétua, talvez, porque não, se o Congresso aprovar a pena de morte, para fazer o povo acreditar e para servir de exemplo para a nova geração de ministros da Suprema Corte. Isso aí não é puteiro, isso aí deveria ser uma casa de respeito, o símbolo da maior justiça do país, para vocês entenderem que não era para o povo, em sua quase totalidade, saber o nome de vocês, como é nos Estados Unidos. Mas porque hoje eu sei, as pessoas sabem, pessoas ligam o nome dos 11 ministros da Suprema Corte. E se vocês me perguntar hoje o nome de um jogador da seleção hoje, titular, eu não sei. Eu não conheço mais os jogadores da seleção, que sempre foi os nomes que estavam na boca do povo. E são vocês que estão na boca do povo. Onde está a descrição? Vocês fazem palestra, vocês ganham dinheiro, vocês declaram valores que não deveriam ter. Como o ministro ganha 40 mil, tem bilhões em sua conta, como vocês querem respeito? Vocês são marginais e devem ser tratados como tal. Não se pode tratar um bandido como mocinho, nem um mocinho como bandido, porque é inversão de valores. Então, não podemos pedir a honestidade de vocês. O que podemos pedir é que o povo, não é, exerça diretamente seu poder, porque também não temos instituições para representar o povo. As instituições estão completamente prostituídas, inclusive aquela que se dizia o último bastião. Imagina o símbolo hoje, a maior liderança do último bastião, Tomás Paiva. Que moral este general tem, que silencia, que quer prender os seus pares generais, guerreiros, aqueles que eram aliados do presidente Bolsonaro, o melhor presidente desde a nova república. O Brasil tem sim jeito, mas para isso é preciso criar o caos, porque não existe paz sem guerra. O preço da liberdade é a eterna vigilância, e essa eterna vigilância exige
Ação exige atitudes do povo e do Congresso Nacional. Forte abraço a todos.